Olá, Web3, seja bem-vinda ao Bloco 33. Hoje recebemos a primeira mulher brasileira a registrar um contrato inteligente na mainnet do Ethereum. A sua profissão é viajar o mundo para espalhar a palavra Web3 e ensinar as pessoas a criarem contratos inteligentes. Ela traz as novidades da Chainlink, especialmente a última que foi lançada em março deste ano no ETH Denver, Chainlink Functions. Não perdemos a oportunidade de pela primeira vez no Blocafé vir uma hacker para perguntar: até quando os hacks e as explorações aos protocolos de finanças descentralizadas serão modelos de negócio para maus atores? Ela dá dicas de por onde começar a desenvolver com a Chainlink e os gargalos da indústria que precisam de soluções reais. E também revela o desafio que foi montar o Hackathon no Rio de Janeiro, o IT Samba, e que tem muito orgulho em olhar para o resultado final. Esse é mais um Blocafé que traz um registro com uma personagem da história da criptografia brasileira. Portanto, não perca esse episódio que, por ter samba, não é ruim da cabeça, nem doente do pé. Tire o seu café e vamos falar de blockchain. Muito bem a todos que chegaram agora, eu sou o I Sou Serious e esse é o Blocafé, o podcast Web3 que acredita que a informação é a ponte para a revolução. Aqui você vai mergulhar no universo da Web3, entender suas possibilidades e desafios e descobrir como ela pode revolucionar a sua vida digital. Com entrevistas exclusivas com builders, queremos compartilhar conhecimento e inspirar você a construir o futuro que deseja. Junte-se a nós nessa jornada a caminho do desconhecido e ouça os blocos na blockchain. Favorite o Blocafé no protocolo da Áudios e faça o mint dos nossos episódios sempre um dia antes de serem distribuídos na Web2. Clique no link da descrição e experimente o Blocafé na Áudios. Bom, agora sim, a razão desse bloco está com a gente nada mais nada menos que, querida comunidade, uma pessoa que entrou para a história da criptografia brasileira, afinal, o primeiro contrato inteligente feito por Brazuca na mainnet da rede Ethereum é dela, Solange Gueiros. Essa é a primeira vez também que o Blocafé recebe um dev, no caso uma dev profissional, então eu não vou deixar passar essa oportunidade, vou fazer bastante perguntas interessantes, filosóficas aqui, acerca da tecnologia. Então eu queria agradecer, Solange, por você ter aceitado o nosso convite. Em meio a uma agenda super disputada, a gente vai ter uma pergunta bem legal da comunidade aqui. Enfim, temos a honra de ter aqui no Blocafé Solange Gueiros, então queria passar para você, Sol, que você se apresentasse brevemente e como que as criptos e a Solange Gueiros se encontraram. Seja bem-vinda, Solange. Olá, Uai, muito obrigada. Antes de tudo, vou fazer um comentário, até replicando o que você falou sobre a questão de ser a primeira pessoa. Na realidade, assim, o que me disseram é que eu fui a primeira mulher brasileira a publicar um smart contract na mainnet. Eu não sei dizer das pessoas em geral, o que eu sei dizer é só em relação a ser a primeira mulher. Isso foi em 2018. E bom, como é que eu entrei em cripto? Na realidade, eu sou formada em ciência da computação, sou formada em pedagogia, mas também já mexi muito com bolsa de valores, e eu entrei sim pelo lado cripto, especulação, Bitcoin. Na realidade, não só Bitcoin, qualquer coisa que subia e descia, eu queria fazer alguma coisa. Exatamente por isso eu descobri o Bitcoin e as criptos, mas quando eu descobri e eu fui entender o que estava por trás disso, que é a questão da tecnologia em si, do blockchain, no mesmo momento eu falei, não, isso vai mudar o mundo e eu quero fazer parte disso. Então, basicamente, foi assim que eu comecei. Nesse processo entre a pedagogia e Develop Advocate, você teve uma escola de dança, é isso mesmo, Sol? Então, a história é mais complexa que isso. Na realidade, no ano que eu me formei em Ciência da Computação, na USP, Universidade de São Paulo, eu abri uma escola de dança de salão, minha mãe me ajudou, me apoiou nisso. E, bom, computação era durante o dia, aula de dança era à noite, então eu levei as coisas em paralelo por muito tempo, eu cheguei a ter 4 escolas, mas com o tempo eu também fui cansando, né, porque você trabalha no horário de lazer das pessoas, e por mais que isso era o meu lazer também, eu vendi a última escola em 2016, e foi exatamente quando eu estava trabalhando somente com computação, mas numa fase assim um pouco
digamos assim, chata, porque era um trabalho super normal, assim. Na dança eu sentia que eu fazia diferença na vida das pessoas, fazendo elas mais felizes através da dança, e eu buscava alguma outra coisa que também fizesse diferença, assim, para o mundo. E por isso que eu falei que quando eu descobri o blockchain, para mim isso está fazendo parte já do mundo cada vez mais, e eu queria fazer parte, ser esse agente de mudança. E aí você escolheu a profissão de Developer Advocate. Primeiro eu queria que a comunidade entendesse o que faz a profissão de Developer Advocate. E como é que você foi parar aí, né? Tipo, evidentemente que você começou a codar e tal. Teve ali, você até me corrigiu bem, o primeiro smart contract na mainnet. Então, fala um pouquinho dessa trajetória até tornar a Develop Advocate, por favor. Bom, eu tenho dois lados, né? Eu sou desenvolvedora, eu adoro realmente criar projetos, mas ao mesmo tempo eu tenho uma facilidade muito grande de falar, de ensinar, que vem até do lado aula de dança, né? E tanto que eu comecei no início de 2017 a mexer com cripto, 3 meses depois eu estava entendendo blockchain, em 6 meses eu já estava fazendo minha primeira palestra, e foi exatamente um ano depois, janeiro de 2018, na Campus Party de São Paulo, que até é uma história bem interessante, porque eu estava lá para aprender junto com todo mundo, eram 24 dias e tinha uma arena de blockchain. Os outros estudantes que estavam lá comigo, eles já estavam pedindo para eu ensinar alguma coisa, porque eles viam que eu sabia mais que eles. Aí no último dia, um palestrante não apareceu, assim, ele teve um problema, a gente falou com a organização muito rapidamente, e eu peguei meu computador, sem ter nada preparado, fui para o palco e comecei a fazer um workshop de 2 horas de duração. Ensinei a criar uma rede privada de Ethereum, a minerar, a entender conceitos na prática, a criar um token. E bom, para o pessoal eles disseram que foi o melhor workshop do evento, portais de notícia brasileiros me entrevistaram, e eu acabei virando referência em Ethereum no Brasil exatamente nessa época. Depois disso eu comecei a ser convidada para ser palestrante em todos os eventos brasileiros, e acho que por essa facilidade até de explicar as coisas. Eu não sabia que existia essa profissão chamada Developer Advocate, mas eu tinha esse dilema, porque eu gosto de falar, de ser palestrante, eu adoro estar no palco explicando coisas, mas ao mesmo tempo eu sou desenvolvedora. E eu queria realmente achar um detalhe, deixa eu fazer um parênteses antes. No Brasil, a gente não tinha muito acesso a material, mesmo internacional, e eu descobri que a melhor forma de eu aprender era indo para conferências. Então, eu comecei em outubro aí numa conferência brasileira, em dezembro aí na LabitConf, que foi em Bogotá na época, minha primeira LabitConf, e foi quando eu comecei a aprender muito e descobri que as conferências eram o melhor lugar para você aprender. E não tinha transmissão online, né, naquela época. E aí eu tinha esse dilema, porque eu queria ir para todas as conferências, eu queria aprender nas conferências, eu queria falar, mas ao mesmo tempo eu tinha que trabalhar, eu tinha que ser desenvolvedora. Até que eu descubro que existe uma profissão que faz exatamente isso, onde eu posso ir para as conferências, eu vou falar nas conferências, eu vou fazer projetos para os desenvolvedores, não exatamente projetos finais, mas eu vou ensinar os desenvolvedores a fazerem projetos. E isso é ser Developer Advocate. Eu ensino desenvolvedores a utilizar blockchain, os conceitos e especialmente os serviços da Chainlink, onde eu trabalho agora. Nelson, sabe o que você me fez lembrar? Eu, quando era criança, eu tinha uma camisa que eu amava. E ela tinha uma frase que era assim: sabe aquela história de estar tudo no lugar certo, na hora certa, no momento certo? Então, é tudo verdade. Cara, impressionante, né? Como que, assim, e isso é até como a gente não pode desistir de acreditar naquilo que a gente faz e tal, porque você vê, foi numa oportunidade gerada, né, por uma ausência de um palestrante que foi ali a chave da virada. E outra coisa que eu achei muito interessante é que foi no evento IRL, né, cara? A importância desse evento, achei legal, muito, muito bom você trazer isso. Nossa, é só o começo, pessoal, muito bacana. Solange, e aí, por que você escolheu a Chainlink? Eu recentemente vi, você fez um podcast com o Gustavo Cunha, que em breve vai estar aqui também. Maravilhoso, pessoal, da FinTrader. Olha, uma aula de Chainlink, né? É muito legal. E lá você colocou que você escolheu a Chainlink. Não bastava escolher a profissão Develop Advocate, você escolheu a Chainlink. Por que a Chainlink, Sol?
Bom, isso é bem interessante. Como eu falei, essa questão de ser Developer Advocate, quando eu descobri o que era ser Developer Advocate, eu até comecei essa profissão na RSK, que é uma sidechain do Bitcoin que é compatível com Ethereum, né? Baseada em Smart Contract, em Solidity. E depois disso, depois da RSK, que eu fiquei um ano e meio aí, eu até voltei para o mercado para tentar ser só desenvolvedora. Mas realmente eu cheguei à conclusão que não, eu precisava estar em evento, estar em palco e fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Era muito difícil, porque eu queria estar nos eventos, mas eu tinha que fazer projeto. E era nesse momento aí que eu falei, não, eu tenho que voltar a ser Developer Advocate. E eu procurei as empresas à minha volta, até que estavam nos eventos que eu gostava de ir, né, que eu sempre estava, e aí que apareceu a Chainlink. Para falar a verdade, a Chainlink já tinha me convidado antes para trabalhar com eles, mas não era meu momento. E esse momento, que até foi julho de 2021 em Paris, na ITCC, que eu fui palestrante lá, eu falei, puxa, a Chainlink é uma das empresas que eu conheço desde 2018, desde a DevCon 4 em Praga, que me chamou a atenção, porque exatamente o conceito de conectar os smart contracts com o mundo real é o que vai fazer diferença. Blockchain, smart contracts, tudo isso só vai ser popular quando estiver no dia a dia das pessoas, e para estar no dia a dia das pessoas, a gente precisa dessa conexão com dados que não estão em blockchain. E isso aqui é a Chainlink, então eu falei, não, essa empresa tem tudo a ver com o que eu quero, e eu não consigo ser Developer Advocate em qualquer empresa, né? Eu tenho que acreditar muito naquilo que eu tô fazendo para eu poder falar da empresa. E a Chainlink foi a empresa que eu falei, não, eu realmente acredito nessa empresa, já conheço há muito tempo, vejo a evolução da empresa até junto comigo, da mesma forma que eu vou em eventos, eu vejo a empresa em eventos, eu vejo a evolução dos produtos, então eu gostaria de trabalhar na Chainlink. Não foi um processo tão rápido, tão simples assim, entre eu falar, eu quero trabalhar, e o processo deles é bem longo, é bem burocrático, mas no final, então 3 meses depois, eu comecei oficialmente na Chainlink. Você até já falou um pouco, até a próxima pergunta, mas eu vou trazer mais porque eu quero explorar isso. Recentemente teve um artigo publicado na Forbes, do time da Forbes, o senhor Matthew Mastando, e o nome do artigo é porque as blockchains precisam de oracles. Você já meio que explicou isso daí, mas traz pra gente um pouco a importância de não só precisar ter oráculos, mas que esses oráculos sejam descentralizados. Exato. Então, a importância dos oráculos é que, tá bom, temos material que esse material está em blockchain, está em redes que são validadas, onde a gente tem toda a segurança dos dados, a imutabilidade das transações que estão lá dentro. Mas e aí? E todo mundo que existe fora de blockchain, que ainda é a maior parte, né? E para isso que servem os oracles, porque eles são um caminho para a gente obter dados do que a gente chama do mundo off-chain e trazer esses dados para utilizar em smart contracts e diretamente em blockchain. E o grande desafio quando a gente obtém uma informação externa é que se você vai simplesmente chamar uma API ou qualquer website para obter essa informação, dado que quando a gente está falando em blockchain, a gente está falando de ser determinístico, ou seja, todo mundo que tentar simular, executar aquela transação tem que chegar ao mesmo resultado. Todos nós validadores, ou qualquer nó que queira verificar uma transação, ele tem que chegar ao mesmo resultado. Mas se você pedir uma informação externa, existe a possibilidade de 1 milésimo de segundo depois, essa informação não ser exatamente a mesma. Então, você não tem uma entrada determinística para o seu smart contract. Então, o objetivo do Oracle é ter essas informações salvas, obter as informações do mundo off-chain, né, desses websites, dessas APIs que seja, e salvar essa informação em blockchain, em smart contract, de modo que os outros smart contracts possam acessar, e sempre que você tiver uma transação, você tem uma entrada que a gente chama determinística, o resultado vai ser sempre o mesmo. Agora, o grande desafio quando a gente fala disso é a questão exatamente da entrada dos dados, de onde a gente pega essa informação. E aí que entra o conceito de ser uma rede descentralizada. Então, a Chainlink não é um blockchain, a Chainlink é uma rede descentralizada
de nós que provê serviços para diversos blockchains. E quando a gente fala em prover serviços, um dos principais é a questão de obter dados que estão off-chain. E, bom, esse tipo de dado, o ideal é que você tenha mais de um nó, mais de uma fonte da informação e que exista um consenso dessas diversas fontes, de modo que o dado que vai ser salvo em blockchain, ele seja realmente confiável, porque ele não foi de uma única fonte de dado que poderia manipular essa própria informação. E por isso que a gente fala da questão de ser uma rede descentralizada para prover as informações. Eu não quero muito chover no molhado, Solange, porque a gente já gravou com a Dani Min, o bloco número 10, tá? Então, se você quer entender bem assim o que a Chainlink faz, os principais produtos, por exemplo, o Data Analysis é um deles, a questão de valores, a verificação aleatória, tudo isso nós falamos. Fica aqui a sugestão, se você não ouviu ainda esse episódio com a Dani Min, é o nosso bloco número 10, tá bem show de bola. Claro, a Dani Min é show, né? Mas eu queria trazer aqui, já que já tem um tempinho, a Dani Min veio aqui no ano passado, eu queria trazer as novidades, eu quero trazer os últimos produtos aí da Chainlink. Só qual que é o que você acha mais irado aí que tá borbulhando agora na Chainlink? Bom, o lançamento do Functions, que aconteceu em fevereiro em It Denver, para mim é revolucionário. Porque é a primeira vez que você pode, como eu falei, a gente fala em obter dados externos, obter dados de API. E o Chainlink Functions é a primeira vez que você consegue executar qualquer código JavaScript dentro de um smart contract para que este código obtenha dados externos. E isso vai ser executado por diversos nós em uma rede descentralizada. Então, nós independentes executando seu código. Então, imagine que você tem uma chamada que você cria em JavaScript para alguma API externa, seja com segredos, seja com senha, com o que precisar. Então, você consegue passar todos os parâmetros, todos os secrets que a gente fala necessários para essa chamada externa. Você vai passar isso através de uma transação em blockchain. Então, a rede descentralizada do Functions da Chainlink vai executar a sua chamada JavaScript. Então, são vários nós executando isso, cada um no seu ambiente independente. Eles vão devolver a resposta para a rede descentralizada da Chainlink, que vai fazer o consenso e devolver para o seu smart contract o resultado final. Então, finalmente, porque antes disso, para você obter um dado externo, você vai depender ou de uma execução centralizada ou de já existir uma rede descentralizada para essa informação. E agora não, você pode consultar uma informação de qualquer fonte de dados, ter a certeza de que essa consulta foi executada de maneira descentralizada e aí você tem mais confiança para usar essa informação dentro do seu smart contract. Então você consegue pegar qualquer informação do mundo externo agora. Eu, antes de conhecer a Chainlink, me assustava um pouco, até falei isso pra Dani, o fato da Chainlink estar em tudo. Tudo que eu falei, pô, cara, e aí por quê? É que a gente traz aquele pensamento de tudo que é monopólio, né? E na verdade não é monopólio, não é que é isso. A questão é que é uma segurança, e aí depois que eu passei a entender a Chainlink, aquilo virou o jogo, ou seja, se eu via que a Chainlink estava ali, eu falei, pô, cara, ok, ali tem, me traz mais confiança, essa é a palavra, né, que na verdade não é nem confiança, né, na verdade a blockchain você não precisa confiar, aquilo lá é a verdade, né, então, só que existia ali um gargalo que em algum momento da ponta ali dessa coleta desse dado, vamos dizer assim, havia uma centralização. Show de bola. O que mais, Sol? Se você tem alguma outra... Então, deixa eu fazer um comentário sobre isso. Claro. Exatamente sobre a questão de... A ideia é que a Chainlink ela se tornou um standard, um padrão. E é interessante a gente refletir um pouco sobre isso. Por exemplo, o que é o RC20, que é o padrão que a gente usa para tokens fungíveis, né? Aqueles tokens que um vale a mesma coisa que o outro. Isso foi uma sugestão de um padrão. Que as pessoas, os desenvolvedores, os projetos optaram, eles escolheram usar este padrão. Por quê? Porque se tem a mesma linguagem, se tem o mesmo nome das coisas. Então, a gente sabe que a função para ver o saldo de uma carteira chama balance off, não balance from.
A função para transferir um token chama transfer, não chama transferring. Então, isso é um padrão. Da mesma forma, por exemplo, normalmente se você fala que o seu smart contract, o seu projeto, ele usa os smart contracts do OpenZeppelin, você já ganha credibilidade, porque o OpenZeppelin é uma grande empresa que criou um padrão, também criou um standard. Você é obrigado a usar o OpenZeppelin? Não, mas é bom se você usa, te dá mais credibilidade e mais segurança para os seus contratos. Da mesma maneira é a Chainlink. Então a Chainlink, ela criou um padrão de oracles e ela acabou crescendo e crescendo exatamente porque faz sentido este padrão e os projetos, eles optam por usar a Chainlink porque dá mais credibilidade, dá mais segurança para eles. Show de bola, muito bom. Sol, tem mais alguma outra coisa aí que você falou uma quentíssima agora, né? Bem bacana aí do Itdem. Como é que é o nome? Desculpa. Chainlink Functions. Ele ainda está em beta, né? Então a gente lançou em Denver, no Itdenver, fizemos um lançamento gigante. Agora, se você for na nossa documentação, já está lá o Functions, e aí você vai aplicar para listar o seu endereço, para você poder criar smart contracts usando Functions. Bacana, você falou de duas coisas que a gente vai falar daqui a pouco, que é a questão do repositório, da biblioteca da Chainlink, eu quero falar para explorar mais um pouco com você isso daqui, e também sobre eventos, a gente vai ter uma parte só sobre eventos, enfim, bem bacana, desde quando a Sol iniciou os eventos até a organização do enfim. Mas eu queria continuar aqui nos produtos da Chainlink mais recentes. Qual outro você acha tá maneiro, acha que tá legal? Enfim, qual outro você destaca pra gente? Bom, eu uso tudo, quer dizer, a parte de data fit, que são os dados de mercado, são os mais populares. A gente pode dizer que de novembro passado para cá, o Proof of Reserve ficou extremamente importante, extremamente popular, principalmente depois do problema da FTX. E o que é o Proof of Reserve? É você provar reservas de algum ativo. Então, por exemplo, eu lembro que em outubro do ano passado eu fui na BitGo Activate Conference em Mountain View para demonstrar a prova de que a BitGo, que é a emissora do WBTC, que eles têm os bitcoins suficientes. Então, o que é isso? Existe a carteira da BitGo, na rede do Bitcoin, com uma certa quantidade de bitcoins. O Proof of Reserve, serviço da Chainlink na rede Ethereum, ele verifica esta carteira da BitGo na rede do Bitcoin e coloca o resultado, a quantidade de bitcoins que existe, grava isso na rede do Ethereum. Se você tem o seu projeto que você usa o WBTC, você pode muito bem no seu projeto fazer uma checagem do tipo, olha, existem mais WBTCs emitidos do que a reserva em Bitcoin? Se existir, eu paro o meu projeto na hora, porque eles não estão colateralizados. Tem mais emissão do que tem garantia. Ou ao contrário, se você realmente vê que está tudo em ordem, tem mais Bitcoin em garantia do que tem WBTCs emitido, legal, o projeto está super saudável, eu posso no meu projeto, no meu protocolo, usar a WBTC. Então isso é um exemplo do Proof of Reserve. Da mesma forma é possível obter reservas até de bancos, né? Óbvio que você tem que confiar na entrada de dado do banco, mas imagina que podem ter várias fontes distintas pegando essa informação. Então o Proof of Reserve ele ficou muito popular o ano passado, especialmente depois do problema da FTX. Eu gosto muito do Automation, porque o conceito, uma das poucas limitações dos smart contracts é que o smart contract sozinho, ele não chama o mundo externo, ele precisa que uma carteira externa, um agente externo chame alguma função do smart contract. O exemplo clássico é, eu tenho um pagamento para receber todo dia 1º. O smart contract não sabe quando é dia 1º. Eu tenho que ir lá e chamar o smart contract. Ei, hoje é dia 1º, posso receber? Aí não é. Aí eu vou fazer isso amanhã de novo e depois até chegar no dia 1º. Então, o Automation da Chainlink é uma rede descentralizada, onde você pode criar um job seu, um upkeep que a gente fala, para verificar condições no seu smart contract. Então, você define as regras de negócio, você define qual é a condição que tem que ser verdadeira, o que você quer que seja executado depois, e a rede da Chainlink monitora isso para você e executa quando tem que ser executado.
Então, eu adoro automation. A gente sabe que, bom, o VRF, que é a ideia de gerar números aleatórios, é uma coisa muito importante, porque gerar número aleatório diretamente em blockchain é um grande desafio, porque você vai ter que definir qual é a regra para gerar um número aleatório dentro do smart contract, e aí qualquer validador ou operador, ele pode ver a regra e manipular o próprio bloco, a própria transação, para tentar usar esse número. Então, isso não é bom. Para você ter certeza que o seu número é aleatório, o ideal é que ele seja gerado fora da blockchain com uma regra externa. Então, o VRF faz exatamente isso. Gera números aleatórios numa rede descentralizada para você consumir no seu smart contract. Então, eu confesso que eu gosto de tudo. Eu fiquei pensando aqui, nossa, que legal o Proof of Reserve, porque você pode, de repente, colocar uma função ali num contrato de que, olha, a partir do momento que ficou tal descolateralizado, eu quero, por exemplo, pegar meus BTC de volta, né? Você sai da exposição antes, por exemplo, de um colapso ali, né? Bem interessante. E olha, fiquei na dúvida. Alguma corretora centralizada usa o Proof of Reserve da Chainlink? Eu não tenho essa informação, não sei. Pois, eu imagino que só DEX, né? Porque exatamente pelo que você falou aqui da credibilidade, né? Eu acho que essa é a palavra que não estava vindo naquela altura lá quando estava falando um pouco a questão da Chainlink passar a credibilidade. Acho que as corretoras centralizadas nem todas querem tanta credibilidade e verificação da Chainlink. Enfim, vamos seguir em frente. Uma última pergunta sobre produtos. Ô, Sol, você sabe de algum produto que está em desenvolvimento na Chainlink para Oracle AI, ou seja, por exemplo, para certificar que uma imagem ela é de fato verídica, não foi gerada no Midjourney, ou talvez atestar a veracidade de enfim, coisas assim, né, que acho que calhar tem muito, vai ser um campo a ser explorado pelos Oracles também. Você acha que está sabendo de alguma coisa da Chainlink? Não tenho essa informação, não. Whatever. Vamos em frente que atrás vem gente. Biblioteca da Chainlink. Sol, apresenta pra gente então o que é esse repositório. Tem várias coisas lá, não é? Então assim, uma dev que está começando, que não conhece ainda, como é que ele pode explorar melhor a biblioteca da Chainlink? Bom, eu acho que o caminho não é ir direto para o repositório do GitHub da Chainlink, tá? Você vai ficar completamente perdido lá dentro. O caminho é a nossa documentação. É docs.chain.link, porque lá você tem a documentação de cada produto, com exemplos e com os endereços dos smart contracts que você precisa, e exatamente lá vai te apontar para os lugares corretos que você precisa, porque você não precisa ir diretamente no repositório da Chainlink, você vai importar as bibliotecas da Chainlink nos seus smart contracts, por isso que faz mais sentido ir através da documentação. O que a gente tem também que pode ajudar são os starter kits, que a gente tem, por exemplo, para Hard Hat, para Foundry, que é um projeto completo que aí sim o desenvolvedor ele pode baixar no computador dele com um exemplo de como usar todos os produtos da Chainlink. Mas o melhor mesmo para usar Starter Kit, para usar tudo, vai a partir da documentação. Maravilha, segue a dica aí. E só nessa resposta da Sol você já percebeu que eu não percebo nada de, de repositório, de código, enfim. Estou aqui mesmo querendo abstrair o máximo de informação da Sol. Enfim, Sol, vamos sair um pouquinho agora dessa parte aí que eu não entendo tanto, vamos dizer assim, e na verdade não entendo nada. E vamos para uma parte que eu até entendo relativamente bem. Comecei a frequentar eventos IRL, inclusive a gente se conheceu no It Porto, e eu queria pegar a evolução dos fatos, né? Você começou, claro, como visitante dos eventos. Traz aí pra gente um marcante na tua história, o primeiro, ou sei lá, talvez você já falou um agora que virou a chave, né? Esse foi em Bogotá, mas traz alguma outra curiosidade assim, como é que foi essa questão? Quando é que você, por exemplo, você falou lá na introdução que você viu que tinha que ir, né, por uma necessidade de não haver tanta informação. Enfim, traz um pouquinho aí do teu estágio inicial de eventos.
Eu posso dizer que a minha vida em blockchain ela é baseada em eventos, né? Como eu falei, descobri que nos eventos é onde eu poderia aprender e principalmente trazer. Meu primeiro objetivo era trazer conhecimento para o Brasil. Então eu aprendia muita coisa lá fora, daí para chegar aqui no Brasil e ensinar no Brasil. Com o tempo eu fui mudando, fui evoluindo, né? E da mesma forma como eu comecei a ser convidada para todos os eventos nacionais, o mesmo evento que foi o primeiro internacional que me abriu a mente, que como eu falei foi a LabitConf de Bogotá de 2017, em 2018 o Rodolfo Andrade, o organizador, me chamou para ser palestrante. Então foi a primeira vez que eu fui palestrante num evento internacional, que foi em Santiago do Chile. E esse é um evento muito legal até de contar a história, porque eu ainda me sentia um bebê, assim, com tudo que eu estava aprendendo, tal. Para mim, eu ainda estava muito longe, assim, de conhecimento, de tudo que eu aprendia no dia a dia. Mas eu falo que eu estava num painel que era eu e os deuses. Porque imagina, eu estava falando, era um painel de desafios de blockchain. Eu estava representando o Ethereum, falando de Ethereum. Aí eu estava com o Zuko Wilcox da Zcash, falando de Zcash. Eu estava com o Diego Zaldívar, que é o CEO da RSK, com quem eu trabalhei até depois, falando da RSK. Eu estava com Adam Beck, falando de Bitcoin. E eu. Então, assim, era até uma mulher no meio de um monte de homem, para variar, normal. E para mim era um bebê no meio de um monte de gente super mega experiente. E eu falando o que eu achava do Ethereum. E eu mesma, uma hora, tomei para mim para fazer pergunta também. Foi um super desafio, assim, foi super marcante para mim. E essa foi, assim, minha primeira aparição aí como palestrante internacional. De lá para frente eu comecei até a aplicar para tentar ser palestrante também em algumas conferências e comecei a ser aceita. Então, Latam, eu já fiquei mais conhecida porque, principalmente na pandemia, né, quando eu entrei na RSK e eles têm a base principal deles é Buenos Aires, eu acabei fazendo um bootcamp. Eu fiz 7 semanas de aulas em português, inglês e espanhol. Então também eu comecei a ter uma certa referência na comunidade espanhola, inclusive gente que até hoje vem falar que não, eu comecei com você no bootcamp da RSK lá em 2020. Eu tenho super orgulho disso, assim. E aí eu continuei a evolução até chegar realmente no ponto de virar palestrante agora conhecida internacionalmente, que agora o pessoal é mais fácil do pessoal me aceitar e até me convidar para os eventos internacionais. Até falando nisso, eu acabei me especializando muito na questão de organizar bootcamps e organizar eventos em geral, mas principalmente a área educacional, que é o meu forte. Então, toda a estratégia para fazer um bootcamp bem feito, em termos de didática, em termos do material que tem que ter, eu comecei isso no Brasil, o ano passado, em março do ano passado, quando eu organizei o Ethereum Rio, que eu era responsável pelo bootcamp, pelo hackathon e pela curadoria das palestras também. E a gente fez um bootcamp de 3 dias, convidando aí os palestrantes nacionais. Depois disso, eu organizei os bootcamps online pela Chainlink, mas também eu ajudei muito na estratégia da DevCon em Bogotá, especialmente do Itilatã. Então, eu também coordenei com eles a parte de workshops do Itilatã em Bogotá e todos os eventos que tiveram online, porque basicamente foi muito interessante a questão da DevCon ano passado, porque ela não foi a DevCon de um país ou de uma cidade, ela foi a DevCon da América Latina, foi a DevCon em espanhol, e muitos eventos aconteceram na América Latina toda antes da DevCon, como a própria Itilatã Buenos Aires, It Santiago, e mais alguns aí, e eu fui basicamente em quase todos eles para dar workshop pela Chainlink, mas também para criar essa conexão aí maior com o Ethereum, porque a ideia é sempre começar do zero, ensinar o pessoal a criar seu primeiro smart contract, e depois disso eu levo eles para usar algum produto da Chainlink. E continuando nessa da expertise de organizar bootcamp, uma das coisas que assim, nossa, eu tenho muito orgulho, eu fiquei muito lisonjeada, foi quando eu estava em julho do ano passado em Paris, no ITCC,
conversando com o John Paller, que é o organizador do IT Denver, um dos maiores eventos aí do mundo, reconhecido de blockchain, e ele me convidou para a gente organizar um bootcamp em Denver nos mesmos moldes que eu já fiz antes, porque exatamente por IT Denver ser um evento muito grande, os iniciantes eles se perdem lá dentro, você não sabe por onde começar. Então nós fizemos isso esse ano, então em Denver esse ano nós tivemos um bootcamp de 6 dias antes do evento, começamos uma sexta antes, dividimos ainda em 4 trilhas, então 2 dias para todo mundo, formação geral, então todo mundo criou um smart contract, e depois dividimos em desenvolvedores Solidity, front-end, comunidade de negócios e design UX. E tivemos pessoas, então, por esses 6 dias, o dia inteiro lá em Denver, fazendo formação, para depois, nos 5 dias seguintes, eles criarem projetos. Muitos foram premiados, começaram com a gente lá, criaram projetos que foram premiados no Hackathon. Então essa é uma das minhas grandes expertises que eu tenho, essa coisa de formatar, criar um bootcamp que seja uma excelência para que as pessoas aprendam. Maravilha, e aliás, fica a dica aqui para você que tem interesse em participar do bootcamps, tá? Vou dar uma dica aqui, cola no Chainlink PT, no Twitter, lá no Telegram, que olha, participei do bootcamp, eu já fiz um bootcamp, mesmo sem saber nada de smart contracts, eu já fiz um bootcamp gratuito com a Solange lá pela Chainlink, tá? Então cola lá que não, já tem, vai ter outro pela Chainlink, Sol? Então, os bootcamps online a gente fez em janeiro, o em português. Há 2 semanas atrás fizemos uma semana em espanhol. A gente está para programar alguns em inglês, mas eles vão ser até mais localizados. Eu já fiz um, por exemplo, esse é muito fofo de falar. Eu fiz um em Istambul, que foi um sábado o dia inteiro, 8 horas de aula, sem desenvolvedores, ninguém saiu mais cedo, todo mundo ficou lá às 8 horas comigo, e com tradução simultânea para turco, gente. Foi muito show de bola isso. E em português agora, o que a gente vai ter vão ser os eventos que acontecem em Lisboa mesmo, né? Então se preparem que perto do IT Lisbon, então até deixa eu já dar dica aí pro pessoal, então na semana aí de 9 de maio, é a semana que vai acontecer o IT Lisbon, hackathon organizado pela IT Global. Nessa semana eu estarei em Lisboa fazendo workshops presenciais também. Olha aí, inclusive é a semana que sai esse bloco. Então, se você está aqui em Portugal, não perca essa oportunidade, fiquem atentos. A gente vai falar daqui a pouquinho também do seu mês de maio. Você tem aí um mochilão nas costas aí, enfim. Mas antes disso, eu quero trazer samba aqui para o nosso podcast, It Samba. Você trouxe agora, né, bastante coisas bacanas aí da história como visitante, como palestrante, mas sem sombra de dúvidas, quer dizer, não perguntei isso, mas pelo que pude sentir, o teu maior desafio como organização de eventos IRL foi o It Samba. Tem uma história aí bem cabulosa que no fim deu samba, né, Sol? Então, assim, eu tenho realmente uma experiência muito grande de organização de eventos, que vem, óbvio, da época de dança, né? E eu trouxe toda a expertise para organizar eventos em cripto, então nossos eventos fluem muito bem. Mas o It Samba, ele acontece até... A formação da It Samba, ela acontece num momento até delicado, no sentido de que eu saí da Ethereum Brasil por uma divergência de valores, especialmente em relação ao posicionamento do Brasil na América Latina, que eu quero o Brasil muito bem posicionado, nós somos o maior país, e já aconteceu em evento de Latam que não tem brasileiro no painel. E isso basicamente começou a mudar depois da minha participação. Eu participo do IT Latam, do IT Kipo, e por isso organizei com eles até o IT Latam e vou para todos os países daí da América Latina, do workshop em espanhol, mas sou brasileira e eles sabem da representatividade do Brasil. Esse é o meu objetivo, colocar não só mais trazer conhecimento para o Brasil, mas colocar o Brasil no mundo. E aí o It Samba entra nesse momento onde a gente, não só eu, mas outros membros da comunidade, nós queríamos ter uma organização realmente focada na comunidade.
Então começamos o conceito do Itsamba. Nosso primeiro evento foi a organização de um meetup para Lens, em São Paulo, em janeiro. E também organizamos um evento em uma semana, exatamente porque a gente tem experiência, a gente sabe como fazer isso direito. E a ideia é que a gente se posiciona muito em relação aos protocolos internacionais, como a gente sabe o melhor caminho para trazer eles para o nosso país, no sentido de organizar para eles e de, inclusive, fazer o onboarding de novos protocolos no país. Então é isso que a gente começou. E exatamente a gente estava em Denver com a discussão fazer ou não fazer um evento relacionado ao evento que aconteceria no Rio de Janeiro, que eu não era mais parte, né, que era o Ethereum Rio, a segunda edição, e optamos por fazer porque realmente precisava de um evento focado na comunidade, precisava de educação, de bootcamp, de hackathon, e foi isso que nós definimos em fazer, só que a gente teve 4 semanas para começar esse evento, que já é um tempo curtíssimo. A gente já estava com tudo certo, hotel, tudo encaminhado. 10 dias antes de começar o evento, o hotel fala pra gente que nós não poderíamos ficar 24 horas no hotel com os hackers. E que hackathon é esse que não fica 24 horas? A gente tem que achar um espaço para isso. Começamos a buscar, os nossos meninos do Rio de Janeiro, maravilhosos, acharam um casarão no Alto de Santa Teresa, então no alto do Rio de Janeiro. E um casarão assim, do zero. Então, 10 dias antes a gente descobriu que não tinha mais espaço, procuraram 2 dias depois, então com 7 dias do evento, encontramos o casarão, que era lindo, mas não tem estrutura nenhuma, né, do zero. Então nós pegamos, isso era uma sexta-feira, então na segunda-feira, 5 dias antes do evento, começamos a contratar tudo o que precisa. Gerador, então energia elétrica, internet, iluminação, mesas, cadeiras, tomadas em todas as mesas, porque hacker precisa ter o computador dele conectado o tempo inteiro, e montamos toda essa estrutura. Eu falo que nós somos loucos por fazer isso assim, tão rapidamente, por não desistir, e não me arrependo, foi maravilhoso o que aconteceu. E nós tivemos uma experiência que, assim, eu nunca fui num evento como esse, gente, um evento tão maravilhoso. Imagina você ser um hacker, você passar o final de semana num casarão no alto do morro, onde você tem a vista do Rio de Janeiro o tempo inteiro, onde um dos nossos lugares favoritos era embaixo de uma mangueira gigante, que tinha umas 12 mesas lá embaixo, com hackers hackeando ao ar livre na sombra da mangueira. Ou se você quisesse, tudo bem, você poderia ir para o lado de dentro também. Ou se você quisesse hackear do lado da piscina, poderia também, tinha piscina. Seu código não está mais funcionando, você não sabe o que fazer. Vai, esfria a cabeça, dá um mergulho na piscina e volta para o computador. Tudo isso foi possível e foi uma experiência literalmente imersiva, do pessoal ficar lá o tempo inteiro hackeando naquele espaço maravilhoso que nós organizamos em uma semana. E que eu tenho muito orgulho de falar que foi um dos melhores hackathons que eu fui na minha vida. Não, essa história é muito fantástica e mais fantástica ainda as fotos, sabe? Então, assim, mesmo o que eu quero dizer é que mesmo eu que não fui, eu senti essa delícia toda que você falou agora e como vocês foram super cuidadosos aos detalhes, né? Iluminação e, pô, muito legal. Parabéns, tá? Não só a ti, Solange, mas todo mundo da Itsamba. Tem um carinho enorme por essa comunidade. Acho que é importante a gente preservar o ethos. E eu acho que a Itsamba faz isso muito bem. Inclusive, essa é a próxima pergunta aqui. Você falou um pouco no início, na abertura da última pergunta, mas eu queria trazer que a comunidade Latinoamérica do Ethereum, vocês estão muito unidos, né? Eu percebo isso, que vocês onde encontram e encontraram lá em Denver, depois foram ao Itsamba, tem aí um spoiler aí que o próximo vai ser lá em Honduras, exatamente. Enfim, traz um pouquinho pra gente como é que tá a comunidade Ethereum Latam. Bom, eu tenho muito orgulho agora, exatamente do meu papel na Ethereum Latam depois de agosto do ano passado, quando aconteceu o Itilatam Buenos Aires, que foi o evento que eu falei que cadê o Brasil aqui, gente? Que de lá pra cá eu
participei ativamente da organização, participo até hoje. Eu estou no Hub de Educação, assim, minha parte preferida, né? E estou, inclusive, tenho semana que vem uma aula de formação de professores, porque a gente está preparando mais pessoas para dar aula na América Latina, preparando para as pessoas darem aula em universidades e fazerem mais workshops, porque eu sou uma só, né, gente? Então tem que multiplicar aí o conhecimento e multiplicar também preparar as pessoas para elas ensinarem bem. Então é isso que eu já mudei de fase. Eu quero agora ter mais pessoas ensinando comigo. E é isso, eu participo muito ativamente da Itilatam, que agora a organização chama Itkipo, e Itilatam é um dos nossos braços, que é exatamente o evento. O próximo vai ser em Honduras, a gente ainda não definiu a data. O Itsamba, ele é completamente ligado no Itkipo por minha causa, porque eu já estava lá, mas eu fiz questão de envolver as outras pessoas da organização do Itsamba no Itkipo. Hoje mesmo a gente teve uma reunião com eles mais cedo, aí então estamos muito juntos, e a ideia é que cada vez mais o Brasil esteja inserido em Latam e que todo mundo cresça junto. Conta pra gente a aventura do teu mês de maio aí, que até eu fiquei curioso quando você falou, não, eu vou contar como é que vai ser o meu mês de maio. Eu vou falar outro antes, tá? Só para você entender essa questão da intensidade de eventos, né? Então, por exemplo, se eu contar setembro para outubro é um legal, assim, porque setembro eu tava em Santiago e eu tive a SmartCon organizada pela Chainlink, que foi em Nova York. Aí logo em seguida eu já fui para Bogotá, para DevCon e todos os eventos de lá, até sem passagem de volta, porque eu tinha um monte de coisa sendo organizada no caminho. Que foi outubro, eu fiz todos os eventos então de Bogotá, depois fiz evento em Medellín, fui para São Francisco para BitGo Activate, que eu contei para vocês, eu fiquei 2 noites em São Francisco, gente, e não é perto, eu tô falando que eu tava na América Latina. E eu fui para São Francisco para fazer uma palestra no Museu da História da Computação, na BitGo Activate. No dia seguinte, eu fiz um workshop em São Francisco mesmo, organizado pela Chainlink. À noite eu já tinha o voo de volta para o Panamá, porque eu dava workshops no Panamá no final de semana. Então isso assim foi uma loucura. E eu faço essas coisas várias vezes. Por exemplo, quando eu estou falando do meu mês de maio, é que agora em maio eu estarei, então, eu começo no Avalanche Summit em Barcelona. De lá eu vou para o IT Lisbon, que a gente já falou aí dos eventos de Lisboa, recomendo aí, vai ser uma semana muito intensa em Lisboa, recomendo para vocês. Depois de Lisboa, eu vou para Amsterdã, para o ITDEM, que também terá workshop, terá hackathon, vai ser muito bem organizado aí pela Eleonor. De lá eu vou para o Spaghetti, IT Spaghetti em Nápoles. De Nápoles eu vou para Sérvia, para o IT Belgrade, e provavelmente eu termino ali. E aí eu volto para o Brasil. Mas são 5 semanas, uma semana em cada país, literalmente, fazendo eventos em lugares distintos. Não, uma gigante. Eu comecei bem, é uma história, faz parte da história da criptografia brasileira, a Solange Gueiros, que isso. Olha, sabe quando você começou agora falando você vai estar em Barcelona no Avalanche Summit, e aí me veio a pergunta assim, como é que são, na verdade, as comunidades de devs, assim, entre as blockchains? Elas são solidárias, ou aquela rixa, assim, vamos dizer assim, entre as comunidades também se transporta para o devs? Como é que é esse ambiente? Particularmente uma coisa que eu uso da Chainlink é que a gente está implementado em várias blockchains, né? Então eu navego bem por tudo, né? E eu, naturalmente, eu sempre já fui para outros eventos, outras blockchains. Então, eu não sei muito dizer isso. Eu sei que, assim, não há dúvida de que a maior comunidade é Ethereum, é a mais antiga, é a mais consolidada. E mesmo os outros blockchains, eles vêm a partir do Ethereum. Assim, eu vejo muita coisa que é baseado nisso. Tudo bem que a gente tem coisas que não tem a ver quando a gente fala de Solana, de Near, que estão super fortes no ecossistema deles, ou o próprio Avalanche, mas eu acho que as coisas convivem bem, sim. Tem espaço para todo mundo, né? Também concordo.
Olha, já que você falou da Ethereum, vamos voltar lá atrás, né, quando você passou a ser considerada a Ethereum Expert Brasil, como você bem corrigiu aqui, o primeiro smart contract, a primeira mulher a publicar na mainnet o smart contract. Do que foi esse smart contract, Sol? Foi um token. Até parece algo simples assim, mas ele tinha umas regras especiais, porque algumas coisas até que o pessoal está fazendo no Brasil hoje relacionada à tokenização, existia a empresa que eu trabalhei então na época, em 2018, eles já estavam buscando conceitos de tokenização. E aquele smart contract, ele era a representação de um título do Tesouro Direto, que é um produto de investimento brasileiro, de modo que estrangeiros pudessem investir no Brasil comprando esse token e fazendo parte do título que estaria comprado no Brasil e foi tokenizado. A empresa em si, depois ela mudou de rumo, né? Eles acabaram fazendo outras coisas, mas a ideia inicial era bem interessante. Você tem participado de hackathons? Você continua como hack, tá fazendo hack ainda, ou você tá mais como jurado, enfim? Você tem saudade do momento que você mais hackava do que jurava, enfim? Olha, são fases distintas, né? Eu fui hacker 2018 a 2020, basicamente. E assim, essa coisa, principalmente o hackathon presencial, que você passa o final de semana ali focado, quase não dorme, é uma coisa super intensa e eu curtia muito, assim, eu gostava muito. Tanto que eu ganhei meus primeiros prêmios, que foram ali em 2019, até eu lembro que eu fui notícia também aqui no Brasil, quando eu ganhei o hackathon de Nova York, o IT New York, com um projeto, até um robô de arbitragem para exchanges descentralizadas. Depois eu ganhei outros prêmios aí entre 19 e 20, e aí foi quando eu entrei mais no papel de participar em empresas que estão patrocinando os hackathons e mudou então meu foco, que eu também gosto, viu? Eu confesso que principalmente essa questão de dar workshops e preparar as pessoas para eles serem hackers, eu vejo que amplifica meu trabalho, a minha atuação, eu acho isso super importante, eu gosto muito disso. Você me fez lembrar de um outro momento que você falou aqui também, que foi quando agora você vai formar uma turma, né, para também dar aulas, ou seja, passando o bastão, né, e passando o bastão de forma assim, querendo deixar o legado, acho que essa é a palavra, legado. E agora você falou também essa questão, ou seja, a grandeza de continuar, fazer parte da história, mas fazer com que ela continue a evoluir, né? Bem bacana isso, Sol. Vamos filosofar um pouco agora. Vou trazer o Gavin Wood aqui para o nosso podcast. E ele tem uma crítica à sua própria criação, que é a Solidity, e eu vou abrir aspas aqui. As pessoas gostam de EVM, as pessoas usam EVM, e está tudo bem até a próxima geração realmente provar a sua coragem. Você concorda com isso? O que você acha que ele está dizendo com essa frase, Sol? Bom, eu acho que isso tem muito a ver com o WebAssembly, né? Com o WASP. Bom, evoluções são naturais. Eu acho que o Solidity ainda tem o momento dele. E os desafios que se tem em termos de melhorar a performance de uma linguagem. Quando a gente fala melhorar a performance de uma linguagem, é muito conseguir códigos mais eficientes, com menos instruções, com menos códigos. O WebAssembly é uma linguagem mais próxima de linguagem de máquina, né? Menos próxima até de linguagem humana, que é um pouco mais eficiente. Mas eu acho que assim, naturalmente o caminho vai dizer para onde vai o Solidity e o que vai acontecer com as outras linguagens. Olha, eu quero entrar num ponto assim que eu fico me perguntando, e acho que, como eu falei na abertura, não vou perder a oportunidade de vir pela primeira vez uma dev aqui ao Bloco Café e trazer um gargalo da indústria, que é a segurança digital. Só eu perdi as contas de quantos hacks ocorreram nesse ano. Somente em abril, grandes players como SushiSwap, Yearn, Euler Finance, isso só para citar os principais, foram hackeados somente em abril desse ano. E aí a pergunta, Solange, até quando hacks serão modelos de negócio tão lucrativos na Web3? O que está faltando para essa segurança digital ir para um outro patamar? Não dá para prever isso, né?
porque hackers vão sempre existir e principalmente o modelo blockchain, ele propicia isso mais do que outros sistemas, porque a gente está falando de um ambiente transparente. Ambiente transparente significa que você consegue ver qualquer smart contract que está lá dentro e qualquer smart contract pode ser explorado, ele pode ser, assim, eles são testados, eu acho que dia a dia, né? E o que pode ser feito precisa melhorar ainda a parte de testes, a parte da criação da arquitetura de projetos. Eu costumo falar que assim, o tempo que você leva para criar um smart contract, deveria levar 4 vezes esse tempo fazendo testes e auditoria. Não, vamos aumentar isso para 10 vezes, mas eu acho que não dá para ter pressão para lançar projetos rapidamente quando a gente fala em blockchain. Você precisa ter um tempo maior de testes e de auditoria, mas ao mesmo tempo o blockchain é muito rápido, né? A gente vê a evolução muito rápida. Então é um desafio muito grande isso. Eu não acho que isso vai ter solução tão cedo, não, faz parte. Pois é, inclusive isso daí, na virada do ano, tava vendo ali aquelas retrospectivas e expectativas, né, para 2023, e tava lá Chainalysis, Montessori, enfim, um monte de empresas, grandes players de cybersecurity, dizendo que 2023 iria ser um ano muito fértil para hackers, e isso está realmente acontecendo. Ok, esse é um gargalo da indústria, segurança digital, que a gente também não tem muito. Ou seja, esse é um foco que, por exemplo, você daria, eu imagino eu, para um dev direcionar seus estudos. Quais outros mais gargalos na indústria você enxerga e até recomenda assim, para aspirantes a devs direcionar seus estudos para a solução de problemas reais? Bom, a gente pode falar de 2 coisas interessantes de estudar. Um é o próprio conceito de Zero Knowledge Proof e como você pode ter seus dados e provar transações sem revelar todas as suas informações. E o outro sempre é relacionado à escalabilidade, né? A gente sabe que o próprio Ethereum já está muito melhor agora, mas ao mesmo tempo ele já se consolidou como uma rede onde as outras redes de segunda camada vão usar como base. E aí sim, com as redes de segunda camada, a gente tem uma escalabilidade muito maior. Mas esses são 2 aspectos e assuntos bem interessantes para focar. Bacana, Sol. Agora tem uma parte bem interessante que eu tô gostando muito, que eu, 1 horinha, 2 horinhas antes da gravação, eu jogo lá no Twitter, lá, o que você perguntaria para convidado, né? E aí eu vi umas coisas bem bacanas. Olha só, eu vou ler alguma delas aqui, ó. O Rafa Mello, ele tá sempre presente aqui. Poderia perguntar tantas coisas, mas falta coragem. Essa é a típica pessoa que quando fala, o cara fica quietinho só escutando. E a outra aqui, olha, essa é legal e é realmente uma boa pergunta. Como ela consegue tempo para fazer tudo o que faz? Essa mulher está em tudo, você é fera, tá falando aqui o Claudinho CLD. Sol, como você consegue tempo para toda essa agenda? Assim, eu tô, digamos, fazendo aquilo que era meu sonho, né? Que era viajar o mundo para as conferências, para ser palestrante pelo mundo inteiro. Então eu tô realmente fazendo aquilo que eu gosto. Óbvio que tem horas que cansa. Esse ano, principalmente, eu não fico doente, assim, é uma raridade eu ficar doente. Mas esse ano eu já fiquei 2 vezes. Isso para mim é um absurdo, porque é um tempo que eu não consigo ser produtiva, né? Então, depois de Denver, até eu peguei Covid, fiquei uma semana mais quietinha. E mesmo agora, depois do It Samba, uns dias depois também, eu peguei uma gripe um pouco mais forte. E agora já me recuperei. Mas eu sou normalmente uma pessoa muito ativa. E eu aprendi muito a otimizar meu tempo. E até eu peço muito ajuda das pessoas, viu, gente? Eu não tenho orgulho, não, de... tem que achar gente para ajudar a gente tem que pegar o pessoal da comunidade, o pessoal às vezes da própria empresa, e tem um monte de gente que me ajuda, que organiza coisa para mim, que me ajuda, porque senão eu não dou conta, não. Só uma outra pergunta da comunidade, o queridíssimo Abenildo perguntou assim: eu ouvi rumores de que a Chainlink pretende ser uma Paraty na Polkadot, isso é verdade? Eu não tenho essa informação.
Eu confesso que eu só descubro as coisas depois que elas são lançadas, exatamente porque, como eu falo em eventos, eu também eu tento não descobrir nada antes para não falar nada que eu não posso falar. Sim, sim, sim. No site para Chainsinfo da Polkadot, o Abenildo tem lá a Chainlink. Chainlink se inscreveu no processo, mas sequer foi rodar na testnet, sequer avançou para o segundo passo, né? Existem ali uns passos ali, você manifesta interesse, depois roda na testnet, depois vai para o crowdloan e aí depois, se vencer, você vira então uma parachain da Polkadot. A Chainlink sequer avançou para o próximo passo. É isso aí. Tá respondida a pergunta. Bom, iniciando aqui para os finalmente, e eu gosto de fazer duas viajadas aqui antes da gente finalizar, que é, primeiro, principalmente você que viaja o mundo todo e tal, para levar a palavra, né, da Web3, da blockchain. Sol, como a Web3 tornaria um mundo melhor para se viver? Bom, eu acho que isso já está acontecendo, igual a gente usa a internet, que você não precisa exatamente entender o que é a internet, mas a gente não vive mais sem. A tendência vai ser que as pessoas busquem sistemas baseados em blockchain, ou seja, baseados em toda a estrutura que a gente tem no Web3, exatamente por confiar na questão da descentralização que está por trás disso e confiar menos em marcas, em digamos assim, entidades centralizadoras. Bacana. E a última pergunta, que é a continuação e a amarração de tudo que nós conversamos aqui, é por que você ainda está em cripto, Solange? Assim, por que não estar? Isso aqui é minha vida, isso aqui é meu mundo e pretendo ficar aqui o resto da minha vida. É isso aí. Agora eu vou chamar um quadro que chama CryptoPong. Vem aí, CryptoPong. E a pergunta é, Sol, você está preparada? Espero que sim. Não, é tranquilo. Olha só, primeira delas, Bitcoin. Bitcoin, reserva de valor. Satoshi Nakamoto. O criador dessa revolução que a gente está aqui, que existe hoje. Ethereum. A evolução da sociedade com smart contracts. Web3. Puxa, é quase a mesma coisa, mas eu diria que a implementação dessa revolução descentralizada. Chainlink. A conexão dos smart contracts com o mundo real. Metaverso. Trazer o mundo virtual para a nossa realidade. Inteligência artificial. Facilitadora da nossa vida. Segurança digital. Fundamental. Descentralização. Mais fundamental ainda. O que falta para a adesão popular das criptos é? Mais usabilidade e tornar os protocolos e as aplicações mais populares. Você tem alguma blockchain preferida? Ethereum. E alguma que quer distância? Nenhuma. Você se considera uma maximalista? Não. Tornado Cash. Fundamental para nossa vida e um absurdo que aconteceu com ele. O que foi o Crash Luna, Sol? Difícil dizer. Eu não tenho opinião a respeito. E a insolvência da FTX? Isso foi uma barbaridade, né? Uma tremenda falta de respeito com todos os investidores, com todas as pessoas. Porque isso é um sistema de Web 2 que estragou muito a vida de Web 3 blockchain, né? Dança. Algo importante na minha vida passada, mas que, assim, não está presente agora. Solange Gueiros. Conhecida como Sol. Sol, o que é cripto? Cripto pode ter, sim, muitas interpretações. A gente pode pensar cripto como criptografia, que é a base que a gente utiliza em blockchain e toda essa revolução que a gente tem com a descentralização. A gente pode pensar em cripto como criptomoeda e como ativos financeiros, como reserva de valor. E a gente pode pensar cripto como a própria estrutura o blockchain sendo a estrutura de cripto. Comunidade, com diversas definições para cripto, chegamos ao fim desse bloco. Eu quero agradecer de coração a Solange Gueiros por bater um papo aqui com a gente. Maravilhoso, adorei. Eu espero que a gente se encontre muitas e muitas mais vezes. Aí, de repente, até estico ali para o It Lisbon. Eu estarei por lá no dia 9. Dia 9 eu estarei por lá no Epic Web3 Conference. 9 de junho. É depois. 9 de junho. Você vai estar lá também? Não sei, eu acabei de ver essa conferência agora.
Vou ver se eu virar palestrante, estarei. Maravilha, olha, quem sabe, é uma parceira aqui do Bloco Café, a Epic Web3 Conference. Eu estarei por lá, então de repente a gente toma aí mais um cafezinho e conversa, e enfim, muito bom. Eu queria então, pra gente se despedir, que você fizesse as considerações finais e se a comunidade quiser encontrar Solange Gueiros, qual é a melhor forma? Bom, foi um prazer estar aqui com você, Uai, participar dessa comunidade maravilhosa. E para me encontrar, é meu nome, Solange Gueiros, tudo junto. Importante, não tem ponto no meio, não tem vírgula, não tem 2 S's em lugar nenhum. Especialmente no Instagram aparece um monte de fake, gente. Toma cuidado, eu não peço dinheiro, não ofereço investimentos. Então busca meu nome e sobrenome tudo junto. Em qualquer rede social é a mesma coisa. Perfeito. Comunidade, eu quero agradecer o carinho da sua audiência. É sempre um prazer ter você com a gente nessa jornada. Espero que você também tenha gostado desse bloco, assim como eu. A gente se encontra a gente se encontra no próximo bloco. Eu e a Solange ficamos por aqui, mas vem aí a Francisca Miguel para dar alguns recadinhos. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau. Gente, eu estou passada com a agenda da Solange. Aquela história que ela contou depois de uma maratona na América Latina. Viajou para São Francisco, passou 2 noites e voltou pro Panamá, que loucura! E a própria agenda dela agora nesse mês de maio. Muito aventureira. Adorei conhecer um pouco mais dessa gigante da história da criptografia brasileira. E no Bloco Café você tem a oportunidade de guardar essa lembrança virtual na sua galeria do POAP. É totalmente gratuito e seguro. A senha para você resgatar o POAP desse bloco é #samba. Comenta a #samba em qualquer post dessa semana para você se habilitar a ganhar um link do POAP. Como sempre, dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias, entre em contato com a gente através do Twitter ou e-mail blocafé@proton.me. Todos os links, incluindo da Solange Gueiros, estão na descrição. Até a próxima, gente! Tchau!